Então, agora nós vamos passar a palavra para Marcos. É um companheiro da UEC, ele é o tarefeiro da UEC e que vem, com certeza, agora, muitas vezes, né, Marcos, trazer essas palestras maravilhosas que ele fala, e ele gosta de falar muito diretamente sobre Jesus, né? Ele diz que gosta de falar de Jesus. Quer dizer, todos nós falando, mas ele tem as palestras dele direcionadas realmente, e hoje ele vai trazer para nós a parábola da figueira seca. Seja bem-vindo, Marcos. Olá, boa tarde. Falar mais baixo que a minha voz acaba ficando muito alto, né? Boa tarde, irmãos. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Um agradecimento especial a essa casa pelo convite, especialmente, inclusive, a Fátima, que é uma pessoa que eu conheço há muitos anos e nós somos, assim, já tivemos a oportunidade de jovens estarmos na União Espírita Cristã. Meu agradecimento pela presença de todos vocês. Hoje, hoje nós vamos falar sobre uma passagem do Evangelho de Marcos. Ela também está no Evangelho de Mateus, mas nós vamos abordar mais o Evangelho de Marcos mesmo, onde nessa linda passagem, Jesus, ele seca uma figueira. Mas por que ele seca uma figueira? Porque ela não apresentava frutos. Então, em razão do fato dela não apresentar frutos, ele secou a figueira. E nós ficamos assim pensando exatamente qual será que é a mensagem, né, que Jesus pretendeu, quis, desejou nos passar através desta parábola. Eu fiz uma pesquisa e eu identifiquei que para nós entendermos essa parábola, exatamente qual foi a mensagem desejada por Jesus, nós vamos precisar de três chaves. Três chaves são fundamentais para que nós consigamos alcançar exatamente a intenção de Jesus Cristo. A primeira chave nós vamos encontrar na natureza. Sim, a natureza vai nos dar a primeira chave. A segunda chave nós vamos encontrar no Antigo Testamento. Muitas das mensagens, muitas das parábolas de Jesus, muitos dos ensinamentos de Jesus aos hebreus, nós precisamos entender os elementos, muitas vezes simbólicos, que ele traz em suas mensagens, exatamente daquela época. Então, nós precisamos hoje fazer uma reflexão sobre esses elementos, sobre esse simbolismo, para que nós consigamos alcançar exatamente o teor da mensagem. Bem, e a terceira chave não poderia ser diferente, nós vamos encontrar no Espiritismo. Então, com o Espiritismo, ele vai fechar com chave de ouro o entendimento acerca dessa parábola. Então, vamos para a primeira chave. Uma coisa que muita gente não sabe. A figueira, ela produz os frutos. Somente depois é que nascem as folhas. Então, quando você vê uma figueira com folhas, ela traz uma promessa. Uma promessa de conter frutos. Então, este é um ponto muito importante para nós entendermos, já começarmos a entender essa parábola, em razão do fato de que, a partir do momento em que Jesus encontra uma figueira repleta de folhas, dá a entender que naquela figueira vai se encontrar frutos. Mas, porém, Jesus não encontrou frutos. O chamado fruto temporão. É o fruto que é dado fora de época, né? Então, essa é a primeira chave. Nós vamos encontrar na figueira esse detalhe muito importante, que é o fato de, se ela conter folhas, ela tem uma promessa. A promessa de ter frutos. Para nós, antes de nós falarmos sobre a passagem da figueira que secou, um ponto que é muito importante é nós entendermos em qual contexto ela aconteceu. Isso, para mim, quando eu consegui
chegar a essas informações, para mim, foi uma grande revelação. No momento em que eu pude entender qual foi o contexto, em que situação ela aconteceu. Quando você vê a situação que ela aconteceu, você começa a ir entendendo os porquês, o porquê daquela mensagem. Porque nós sabemos que Jesus, ele sempre escolhia o local apropriado, o momento apropriado, a hora apropriada para imortalizar a sua mensagem. E aqui não vai ser diferente. Então, nós vamos falar sobre a última semana da gloriosa passagem de Jesus pela terra, porque a passagem da figueira que secou, ela está dentro desta última semana. Então, nós estamos aí próximo à Páscoa, a Páscoa dos judeus, que normalmente ela acontece no final de março e início de abril, e Jesus, num domingo, ele está indo para Jerusalém, e nós vamos encontrar nesse único dia muitas situações acontecendo. Uma das situações é que ele entra de forma triunfal em Jerusalém, montado num jumentinho, e as pessoas vão recebendo Jesus, colocando suas vestes pelo chão, colocando ramos de árvores pelo chão para ele poder entrar em Jerusalém. Mas nesse mesmo dia, nós vamos ter a purificação do templo, onde Jesus entra no templo de Jerusalém e o que, que ele faz? Ele retira todos aqueles vendedores que estavam utilizando do templo para o comércio. Então ele chega, ele derruba a mesa dos cambistas, aquele pessoal que vendia as pombas, tira todo esse pessoal do templo. E neste mesmo dia, Jesus sai de Jerusalém e passa a noite em Betânia. Betânia é um local muito próximo a Jerusalém. No dia seguinte, ora, se era domingo, no dia seguinte, segunda-feira, ocorre a passagem da figueira que secou. Então, nós estamos no domingo, Jesus vai a Jerusalém, de Jerusalém ele vai a Betânia, passa a noite, e ao sair de Betânia na segunda-feira, acontece a passagem. Na sexta-feira da mesma semana, aí você começa a entender o que estava passando na cabeça de Jesus ao longo desta semana, na qual ele sabia tudo exatamente que iria acontecer. Nada do que aconteceu foi surpresa para ele. Então, nessa mesma semana, na sexta-feira, nós temos o julgamento, temos a crucificação de Jesus, na mesma semana. E depois, no domingo, ocorre a ressurreição de Jesus. Ou seja, foi uma última semana com muitos acontecimentos, com muitas situações, onde Jesus tinha pleno conhecimento de que eram os últimos dias de encarnado aqui na Terra. Nós vamos encontrar essa parábola no Evangelho de Marcos. Nós demos preferência à passagem do Evangelho de Marcos, mas também podemos encontrar lá no capítulo 20, versículo 18 e 19 de Mateus. A parábola, então, encontra-se no capítulo 11, versículos 12 a 14 e 20 a 23 do Evangelho de Marcos. O que diz a parábola? E no dia seguinte, na segunda-feira, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E, chegando a ela, não achou senão folhas. Porque não era tempo de figo. Porque tempo de figo é junho, não é o final de março, início de abril. E Jesus não sabia disso, sendo governador espiritual da Terra, sendo responsável pela formação do nosso planeta. Claro que ele sabia. Então, não era tempo de figos. Então disse Jesus à figueira que ninguém coma de ti fruto algum. O que seus discípulos ouviram. E no dia seguinte, ao passarem pela figueira, na terça-feira, viram que secara até a raiz.
Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhes disse: Tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a esta montanha: Tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente, de que tudo o que houver dito acontecerá. Verá que, com efeito, acontece. Então, com toda certeza, com toda segurança, essa passagem aconteceu ali no final de março, o início de abril, que é aquele momento em que nós temos a Páscoa dos judeus, e ressaltando, figueira não produz fruto nesse período. Ela vai produzir fruto somente um tempo depois, que é em junho. Temos no Novo Testamento, nós temos várias passagens que dizem que todas as vezes que Jesus passava por Betânia, ele ficava na casa de quem? Ficava na casa de Marta, Maria e Lázaro. E lá no Novo Testamento, nós temos várias informações de que Marta era uma pessoa extremamente diligente, extremamente cuidadosa. Vocês acham que Marta teria deixado Jesus, naquela manhã, sair de Betânia sem que tivesse feito um de jejum, comido alguma coisa? Ela teria deixado Jesus sair sem ter dado algum alimento para ele? Com certeza que não. Então, que mensagem Jesus quis nos transmitir com essa parábola? Exatamente o que ele quis nos trazer. Que coisa? Jesus buscava alguma coisa naquela figueira. Que coisa é essa que ele estava tentando encontrar? E o mais importante, de que fome Jesus estaria se referindo? Hoje nós vamos entender qual era exatamente a fome de Jesus. A resposta para essas perguntas nós vamos encontrar em profecias do Novo Testamento. Não tem como você tentar entender as mensagens de Jesus sem você fazer um caminho de volta ao Antigo Testamento, verificando no Antigo Testamento todos aqueles simbolismos que foram utilizados e que depois hoje, consegue fazer com que nós consigamos exatamente entender exatamente qual era o significado de cada uma daquelas passagens. O que representa a figueira no Antigo Testamento? Lá na profecia de Oséias, do século VIII a.C., ou seja, mais de 700 anos antes da vinda de Jesus, mais de 700 anos antes, nós vamos encontrar uma profecia que diz o seguinte: não sei se vocês sabem, existem estudos que dizem que no Antigo Testamento tem mais de 300 profecias. Não sei se vocês sabem disso, tem mais de 300. Onde tem profecia que fala onde Jesus ia nascer, fala como é que ele seria, né, crucificado, a família que ele teria, tem todas as informações estão lá nas profecias do Antigo Testamento, mais de 300. Então, vejamos o que diz essa profecia de Oséias. Lá no capítulo 9, versículo 10, diz o seguinte: Achei Israel como frutas no deserto. Vi a vossos pais, os hebreus, como aquela fruta temporã da figueira no seu princípio, como aquela fruta que nasceu antes da data certa, antes do momento certo e oportuno. Então, segundo essa profecia, quando nós vemos qualquer informação dentro do Antigo Testamento que diga a respeito à figueira, figueira está relacionada ao povo de Israel. Quem foi o povo de Israel? Ora, o povo de Israel foi aquele primeiro povo que recebeu, né, a primeira revelação da lei de Deus aos homens. Então, foi o povo que recebeu
Aquela primeira revelação através de quem? Através de Moisés. E qual é a característica principal dessa revelação? É a justiça. Então, a primeira revelação da lei de Deus está personificada em Moisés e tem como característica principal a justiça. Nós sabemos que a segunda revelação da lei de Deus veio através de Jesus, através da sua mensagem de amor. E a terceira revelação da lei de Deus nós vamos encontrar no Espiritismo, na qual o Espiritismo tem como característica principal a verdade, porque ele nos traz informações preciosas sobre a realidade da vida espiritual, coisa que nós não tínhamos antes. Então, quando Jesus está se referindo, naquele momento, à figueira, ele está direcionando isso a este povo, que é o povo de Israel. Eu pergunto para vocês, vocês lembram que lá em várias partes do Novo Testamento, Jesus ele repreendeu muitos fariseus? Vocês lembram disso? Jesus repreendeu os fariseus, Jesus repreendeu o próprio povo hebreu, os judeus, ele fez repreensão. Por qual motivo? Qual foi a palavra que Jesus usava muito com eles? Seus hipócritas. Lembram disso? Quantas passagens nós temos lá dentro do Novo Testamento, na qual Jesus chama aquele povo, e principalmente os fariseus, de hipócritas. E o que é ser um hipócrita? É uma pessoa que vive de aparência. É uma pessoa que vive de aparência. É uma pessoa que tem uma aparência, aqui no caso dos hebreus, tem uma aparência de ser boa pessoa, aqueles fariseus, aparência de serem assim, tementes a Deus, de cumprirem com a lei de Deus, cumprirem com a lei trazida por Moisés. Mas nós sabemos, é só fazer a leitura do Novo Testamento que nós vamos ver que muitos deles só tinham essa aparência de que cumpriam com aquela obrigação humana de se valer, utilizar das leis de Deus na sua vida, no seu relacionamento com as pessoas. Então, Jesus aqui está se referindo a este povo, na qual, durante 1000 anos, Jesus preparou este povo para receber todas estas mensagens, todos esses ensinamentos, para o momento certo da sua chegada. Então foram 1000 anos de preparação desse povo para que Jesus viesse, encarnasse na terra. O que ele encontrou? Ele encontrou pessoas que não entenderam ele. Aliás, que não fizeram a mínima questão de tentar entender ele. Já apesar da sua grandiosa mensagem de amor, apesar de todos os seus exemplos, apesar dos seus ditos milagres, nem assim as pessoas foram capazes de entender aquela mensagem. Não foram capazes. Então, quando nós observamos que ao longo de 1000 anos este povo foi preparado para a vinda de Jesus, quando ele veio, o que aconteceu? Foi crucificado. Foi crucificado e nós sabemos toda a história do desenrolar desta situação. Lá no livro Consolador, esse livro é muito interessante. Ele é um livro de 1940, ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. Esse livro é interessante porque ele traz assim perguntas e respostas. Aí foi feita uma pergunta para Emmanuel, que é a seguinte: Emmanuel, a previsão e a predição nos livros sagrados, lá no Antigo Testamento, dão a entender que os profetas eram diretamente inspirados pelo Cristo? Ou seja, todas aquelas profecias do Antigo Testamento, quem estava inspirando todos aqueles profetas era Jesus? Aqui usa duas palavras, previsão e predição.
que nós vamos ver previsão, antecipação de algo que vai acontecer. Predição, dizer um acontecimento do futuro. Aí a resposta que Emmanuel nos traz é o seguinte: nos textos sagrados das fontes divinas do cristianismo, as previsões e predições se efetuaram sob a ação direta de Jesus. Então, quando nós pegamos o Antigo Testamento e nós lemos todas aquelas várias profecias, quando nós fizermos essa leitura, vamos ter o seguinte olhar: é Jesus falando. É Jesus falando através de um profeta. Então, ação direta do Senhor, pois somente ele, Jesus, poderia conhecer bastante os corações, as fraquezas e as necessidades dos seus rebeldes tutelados. Lembrando que Jesus é o governador da terra, né? Para sondar com precisão as estradas do futuro, sob a misericórdia e a sabedoria de Deus. Então, as profecias, todas elas foram inspiradas diretamente por Jesus. Jesus que inspirou. Então, quando eu cheguei a essa mensagem, a essa informação grandiosa, importantíssima, todas as vezes agora que eu faço uma leitura de uma profecia lá do Antigo Testamento, eu penso, é Jesus falando. É Jesus nos falando. Então, tem uma profecia de Miqueias, também do século VIII antes de Cristo, que essa profecia ela é muito interessante, em razão da seguinte situação. Jesus, quando estava caminhando, naquela segunda-feira, quando ele estava caminhando com seus discípulos, Jesus viu aquela figueira cheia de folhas. Aí Jesus pensou assim: chegou a hora. Chegou a hora. De quê? De fazer cumprir a profecia de Miqueias. Então, naquele momento, quando Jesus encontrou aquela figueira cheia de folhas, mas não tinha frutos, e a secou, ele estava fazendo cumprir uma profecia, que é essa profecia que nós vamos falar agora. No capítulo 7, versículo 1, nós vamos encontrar essa profecia. Então vamos fazer um exercício agora, imaginando o seguinte: não é Miqueias que está nos falando, não é o profeta, que 700 anos antes da vinda de Jesus recebeu esta mensagem. Vamos imaginar o seguinte: não é Miqueias, é Jesus. É ele que está nos falando. Aí ele diz assim: ai de mim. Eu- É o tipo de coisa que mexe comigo. Triste de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima, os restos da colheita. Não há cachos de uva para comer, e nem figos temporão, que a minha alma tanto desejou. Se coloca no lugar de Jesus. Pare e pense. Nós estamos na última semana da encarnação dele. Ele encontra aquela figueira. Ele fala: vou cumprir agora com a profecia de Miqueias. E ele sabe que mais alguns poucos dias ele não estaria mais aqui. Ele sabia disso. Não estaria mais aqui. Por isso que ele fala: ai de mim. Porque depois de um trabalho de séculos, de muitos séculos, ele viu que não foi recebida aquela mensagem. Não foi recebida, não foi acolhida. Todos aqueles corações, por mais que Jesus tenha buscado preparar aqueles corações, eles não estavam ainda preparados para receber aquela mensagem. Então, meus irmãos, a fome de Jesus era por resultado. Essa era a fome dele. Quando ele disse aos discípulos: eu tenho fome. Fome de quê? De resultado. Por tanto trabalho empreendido ao longo de séculos, preparando aquele povo para quando ele viesse,
receber aquela mensagem e dali a mensagem ela poder gerar outros frutos. Mas o que que ele encontrou? Ele encontrou um povo muito bonito, com várias folhas, árvores frondosas, verdejantes, mas não tinha fruto nenhum. Em razão disso, Jesus deu uma sentença, e essa sentença foi difícil. Que ninguém coma de ti fruto algum. Difícil, né? Quanto aquele povo. E logo depois, aquela figueira secou. Porque dali não ia sair nenhum fruto. Não tinha como sair. Mas aí nós vamos encontrar o livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho. E esse livro mostra, esse livro, quando a gente lê, a gente percebe a nossa grande responsabilidade. Porque nesse livro mostra Jesus preparando o Brasil para acolher aquela figueira. Aí Jesus transplantou, aqui é a parte do livro que eu copiei. Jesus transplantou da Palestina para a região do Cruzeiro a árvore magnânima do seu evangelho, a fim de que seus rebentos, seus brotos delicados florescessem de novo, frutificando em obras de amor para todas as criaturas. Mãos erguidas para o alto, como se invocasse a bênção de seu Pai, para todos os elementos daquele solo extraordinário e opulento, exclama Jesus. Para esta terra maravilhosa e bendita, será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Sob estes céus serão entoados os hosanas mais ternos, a misericórdia do Pai Celestial. Aproveitaremos o elemento simples de bondade, o coração fraternal dos habitantes dessas terras novas. E mais tarde, ordenarei a reencarnação de muitos espíritos já purificados, no sentimento da humildade e da mansidão, entre as raças oprimidas e sofredoras das regiões africanas, para formarmos o pedestal de solidariedade do povo fraterno que aqui florescerá no futuro, a fim de exaltar o meu evangelho nos séculos gloriosos do porvir. Aqui, Eliu, sob a luz misericórdia das estrelas da cruz, ficará localizado o coração do mundo. Linda promessa. Eliu, ele é o protetor espiritual de Portugal. E ele tem uma função, Jesus passou para ele uma função dificílima, uma responsabilidade por resolver os problemas sociológicos da Terra. O que não falta para ele é problema. Então, esta é a grande promessa de Jesus, na qual todos nós estamos inseridos. Todos nós. E na qual precisamos de cada um fazer a sua parte, pequena parte que seja. Não precisamos fazer coisas grandes, grandiosas. Não. Podemos fazer coisas pequenas que sejam preparando o nosso coração para esta terra do porvir. No Evangelho segundo o Espiritismo, terceira chave, no capítulo 19, em parábola da figueira que secou, os Espíritos vão nos trazer
informações sobre essa parábola. E diz o seguinte: a figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem. Ou seja, os hipócritas, tanto falado por Jesus lá no Novo Testamento, mas que, em realidade, nada de bom produzem. Simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não o são. São árvores cobertas de folhas, porém fracas de frutos. Por isso é que Jesus condena a esterilidade, porquanto dia virá em que se acharão secas até a raiz. Todas as doutrinas que nenhum bem para a humanidade houverem produzido cairão reduzidas a nada. Todos os homens deliberadamente inúteis, por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados como a figueira que secou. Então, aquela figueira tinha aparência de ter frutos, mas somente tinha folhas. Parecia produtiva, mas ela não era. Aí a pergunta que fica ecoando dentro da gente: que figueira nós temos sido? Em nossa vida, em nossa casa, em nossa comunidade, em nossa família, junto às pessoas que nós temos contato ou não temos contato, mas que de alguma forma se relacionam conosco. Que figueira nós temos sido? Com folhas? Ou nós estamos nos esforçando para ter frutos? Todas as vezes que eu estou montando uma palestra, eu tenho assim muita inspiração. Aí normalmente sempre ao longo da minha palestra eu capto uma mensagem. E eu não digo que é uma mensagem mediúnica, não, eu não digo. Eu diria que é uma mensagem de inspiração. Uma mensagem de inspiração sobre aquele assunto, que é o que eu vou trazer agora nos próximos slides. Somos todos avaliados pelos frutos, não pela aparência do bem. A aparência do bem, somente ela, não se sustenta. São chegados os tempos em que será necessário separar as figueiras que possuem somente folhas e nada mais, daquelas que possuem também figos, que possuem frutos de amor, de fé e caridade, frutos de perdão e de solidariedade. Frutos que possam saciar nossa imensa fome, nossa tão antiga fome, de muitas eras e muitas inúmeras reencarnações, onde muitas vezes nos deixamos iludir, que é uma ilusão, né? Que somente folhas, que com amadurecimento espiritual não são suficientes. Hoje, mais conscientes dos ensinamentos e exemplos de Jesus, sabemos que nossa alma necessita de muito mais do que aparentes folhas verdejantes, mas também de frutos que elevem e nos levem à verdadeira felicidade, que nós sabemos não é deste mundo. Que não é deste mundo, como sabemos, mas de um mundo onde reina a paz e a concórdia. Um reino que buscamos e que um dia poderemos todos, como irmãos, viver a verdadeira e completa vida. A vida do divino amor, do fruto que irá nos saciar e nos fará pessoas melhores para seguir o caminho da verdade e da vida e nos levará a cumprir integralmente a vontade do Pai. Muito obrigado e que a cada novo dia Jesus possa estar mais presente nos nossos pensamentos e também na nossa vida.
merece esse beijo, né? Dessa palestra maravilhosa que eles nos fez, que com certeza tocou no fundo das nossas almas, para que possamos refletir a nossa caminhada, né? Esse processo em que estamos aqui ainda na nossa ignorância, né? E porque achamos que sabemos tudo e ainda tem muito a caminhar, muito a percorrer, desse entendimento dessa alma valorosa, desse ser valoroso, alma não, tiro alma, desse ser valoroso que nos permeia os nossos corações e pensamentos, que é Jesus, para realmente a gente estar junto dele, né? Muito obrigado, Marcos. Deus te abençoe sempre. Então, eu vou pedir agora a Miri para fazer a prece. Vamos fechar nossos olhos, respirar fundo e cada um tentar sentir a presença do Mestre Jesus, pois cada um de nós o sente de uma maneira, cada um de nós o sente tocando em nossos corações. E estamos sempre pedindo, e vamos sempre agradecer também, para que Ele nos proteja, para que Ele nos envolva com muito amor, pois o nosso Cristo é puro amor. Para seguirmos os seus passos, temos que sentir o amor. E que Ele possa nos orientar, nos guiar e nos proteger de nós mesmos e de tudo que acontece à nossa volta. Que possamos, Jesus, tê-lo em nossa mente e em nosso coração. Que no nosso caminhar, a Tua luz divina esteja presente o tempo todo. Nos proteja, nos guarde e nos conduza, Senhor, sempre ao Teu amor. Que assim seja.